Hoje eu quero falar sobre a história de Naamã. Normalmente na história de Naamã nós pensamos que é um texto que fala sobre cura, e realmente é. Um texto que fala sobre humilhação, e realmente é. Mas se nós observarmos sobre um olhar mais teológico, sobre um olhar mais profundo, nós veremos que há um outro significado nesse texto. E hoje eu quero trazer este outro significado, em que eu poderia chamar aqui, a título de salvação em Jesus na história de Naamã. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, podemos nos perguntar quais são os personagens dessa história. Temos aqui Naamã, temos a esposa de Naamã, temos a criada judia e temos Eliseu. Mas quem se destaca aqui nesse texto é Eliseu, ou melhor dizendo, Naamã. A Bíblia vai dizer que Naamã era comandante dos exércitos da Síria, ou seja, era um homem de grande importância na sociedade síria. Mas mesmo assim havia um problema, que o seu dinheiro não podia resolver, que o seu status não podia resolver, que a sua posição não podia resolver. E esse problema era a lepra. Era um problema que a sabedoria humana não poderia resolver. Era um problema que estava impregnado na sua carne. E que não importa o que fizesse, ele não conseguia se livrar. E aqui eu quero fazer uma comparação. Que Naamã, ele se assemelha a você. Naamã se assemelha a mim. Naamã se assemelha a toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, estarei lendo aqui. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: Pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repetindo mais uma vez, todos pecaram.
essa é a primeira lição que eu quero trazer para mim e para os irmãos nesse vídeo, que todos somos pecadores. Se algum dia você ouvir alguém dizer a você que não é pecador, saiba que essa pessoa está mentindo, porque todos somos pecadores. Porque o pecado veio de Adão. Quando Adão ele pecou contra Deus, ele foi separado de Deus. E todos aqueles que nasceram depois de Adão nasceram com a doença do pecado. Por quê? Porque uma pessoa ela é gerada do seu pai. E se no pai de uma pessoa não está Deus, como Deus nascerá junto com alguém? Então, naturalmente nascemos separados de Deus. E por isso, naturalmente, pecamos. Naturalmente, somos pecadores. E Naamã ele representa muito bem isso. Naamã tinha posição, tinha dinheiro, tinha status, mas ele era leproso. E a lepra aqui pode representar o pecado. O homem às vezes tem tudo, outras vezes tem nada, mas independente do que ele tem ou não tem, ele continua sendo pecador. Isso inclui você e eu. Não importa o quanto ajudemos aos pobres, o quanto doemos nossa riqueza, não importa o quão bom eu imagine ser, eu ainda sou pecador. E por mim mesmo eu nunca poderei me livrar do pecado. Naamã não pôde se livrar da lepra e nós não podemos nos livrar do pecado. Então a Bíblia diz que uma menina que era judia, ela foi levada como cativa para servir a Naamã e sua família, sua esposa. E notamos aqui que essa menina, ela falou assim, que se Naamã estivesse em Israel, haveria um profeta e esse profeta poderia curar Naamã. E aqui aprendemos outra lição bastante importante, que o verdadeiro cristão, ele ama e leva a salvação até mesmo para os seus inimigos. A missão da igreja é levar a salvação através do arrependimento em Jesus. A missão da igreja é anunciar que Jesus é a salvação. E isso é para todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E em toda criatura está incluídos também os meus e os seus inimigos. Então não importa que alguém pode lhe odiar. Alguém pode, como fez com essa menina, te sequestrar e te fazer de escravo. Mas você ainda tem a obrigação de pregar a salvação para essa pessoa. E ela que demonstrou a maior característica de um cristão, que é o amor para com os inimigos. Então ela fala que se Naamã for até Israel, lá haveria um profeta, que é Eliseu, que poderia curar Naamã. Então, quando Naamã chega até Eliseu, Eliseu propõe que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele se irrita, porque era um rio sujo, era um rio imundo. E aquilo para ele era uma humilhação. Ele teria que fazer alguma coisa que ele não quer. Ele teria que se humilhar, no caso, fazendo algo contra a sua vontade. E por causa disso ele recusa aquilo que Eliseu lhe disse para se fazer. E aqui vemos outra similaridade, dessa vez bastante profunda em relação à salvação. A salvação em Jesus é através da humilhação. É através de ir contra a sua vontade. Por quê? Deus, ele perdoa quem se arrepende. E quem se arrepende pede perdão. Pedir perdão é se humilhar diante de Deus. E ninguém gosta de se humilhar. Quem gosta de reconhecer o erro? Quem gosta de dizer, eu errei, eu pequei? Geralmente, quando nós fazemos algo contra alguém, nós preferimos amenizar a nossa culpa, dizendo, eu fiz isso, mas também ele me irritou. Eu bati nele, mas ele que começou. Então sempre tentamos justificar os nossos erros. E enquanto tentarmos justificar os nossos erros, Deus não vai nos justificar.
Enquanto continuarmos dizendo, eu sou ruim, mas tem outro que é pior. Eu peco, mas eu também ajudo os pobres. Enquanto continuarmos tentando justificar a nós mesmos, nós não seremos salvos por Deus. Deus quer que eu olhe para mim mesmo e reconheça que eu sou pecador e que eu não consigo me salvar. E quando eu reconhecer que eu não posso me salvar, então Deus, quando eu reconheço que eu não posso me salvar, eu estou dando espaço para que Deus me salve. Enquanto eu tentar salvar a minha própria vida, Ele não vai me salvar. Lucas 9:23 diz que, deixa eu me ler aqui para não citar errado. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. A salvação vem através da humilhação. A salvação vem através de fazer o que eu não quero, porque o ser humano, o homem por si só, não quer deixar o pecado, não quer abandonar a pecaminosidade, não quer abandonar o mundo. Então, para ser salvo, ele tem que fazer o que ele não quer. Enquanto eu continuar fazendo o que eu quero, eu não vou ser salvo. A salvação é como um remédio bom e amargo. O gosto é amargo, mas assim mesmo ele cura. Assim é a salvação. O gosto é amargo, mas nos salva do inferno. Nós percebemos que Naamã não quer entrar no rio, porque o rio era sujo. E muitas vezes é assim também com as pessoas que estão no mundo. Se recusam a entrar no cristianismo porque acham que o cristianismo é difícil. Se recusam a entrar no cristianismo porque não querem deixar o pecado. Então, eles colocam impedimentos. Porque se formos parar para pensar, visivelmente, humanamente falando, o cristianismo ele não é bom. Humanamente falando, ele não é bom. Eu não vou poder fazer o que eu quero. Não vou poder me justificar com minhas mentiras. Não vou poder colocar a culpa no outro. Não vou poder dar lugar ao ódio, que todo ser humano sente ódio. Não vou poder dar lugar à minha carne, aos meus desejos mais íntimos e profundos. Não vou poder fazer o que eu quero. Então, o cristianismo é renúncia. Eu tenho que entrar no rio sujo para me salvar. Eu tenho que entrar no rio difícil de se entrar para ser salvo. Esse rio é o cristianismo. E muitas pessoas, pelo fato do cristianismo ser difícil demais, preferem, deixe-me ler aqui de novo, pelo fato do cristianismo ser difícil demais, preferem entrar em Abana e Farfar. O que é que isso significa? Pelo fato do cristianismo ser difícil, tem pessoas que preferem criar o seu próprio cristianismo. Se o rio é difícil demais de entrar, tentam entrar em outro rio, como se o efeito fosse o mesmo, como se qualquer rio servisse, mas apenas o Rio Jordão é que serve. Apenas o cristianismo é que serve. Não importa se outro rio é parecido, se não é o mesmo, então não serve. Então, pelo fato do cristianismo ser difícil, as pessoas tentam inventar o seu próprio cristianismo. Então, o que é que elas fazem? Elas tiram textos da Bíblia, agem como se textos não existissem, enganam a si próprios, escolhem a igreja mais liberal possível porque não querem a salvação. Ou melhor dizendo, querem a salvação, mas não querem um remédio. Eles querem herdar o céu, mas tomam o caminho do inferno. Não tem como chegar ao norte se eu estou indo para o sul. Não tem como chegar à minha casa se eu dirijo para o meu trabalho. Ou seja, é em vão todo o esforço que
as pessoas fazem para se salvar sem estarem em Jesus. Então nós vamos ver que os servos de Naamã vão lhe dizer que se fosse algo mais difícil ele faria. Então por que não entrar no rio? Então ele vai, entra no rio, mergulha 7 vezes e sai curado. O que é que nós entendemos com isso? Muitas vezes, ou melhor dizendo, se fosse necessário dar R$ 1 bilhão para Deus, para ser salvo, muitas pessoas começariam desde seus 10 anos de idade a trabalhar e trabalhar para bater a cota e ser salvo. Se tivesse que fazer um grande ato de bondade, entregar a sua própria vida de uma certa maneira para ser salvo, eles fariam. Por quê? Porque é mais fácil forçar o seu corpo do que humilhar a sua alma. É mais fácil caminhar de joelhos num degrau imenso do que dedicar realmente o seu espírito a Deus. É mais fácil comprar um presente caro é mais fácil comprar um presente caro para o pai do que ser um filho obediente. Por quê? Porque muitas pessoas tentam fazer exatamente isso que eu disse agora, tentam comprar um presente caro para o pai, ao invés de ser um filho obediente. O que um pai quer de verdade é um filho obediente, é um filho que faz o que o pai quer, que seja um filho obediente, amoroso e compreensível. Mas muitos filhos, como é mais difícil ser obediente, são desobedientes e no dia dos pais, no aniversário, mandam um presente, ou seja, tentam apagar a sua desobediência com sacrifícios. E Samuel disse em 1 Samuel 15:22, obediência quero, não sacrifício. Deus quer obediência e não sacrifício. Ele quer a nossa vida e não apenas atos soltos. Ele quer a nossa vida. Então as pessoas se aptam pelo mais fácil, que é no caso grandes feitos ou grandes sacrifícios, porque sim, são grandes sacrifícios, mas são mais fáceis do que uma entrega real da sua alma, do seu espírito e do seu corpo a Deus. Então, resumindo tudo o que passei aqui, na história de Naamã, podemos conhecer um pouco do caminho para a salvação. Aprendemos que todos somos pecadores e que essa lepra que está impregnada por debaixo da nossa pele, que às vezes até podemos tentar esconder, está em todos nós. E não há como por nossas próprias atitudes tentarmos nos salvar. Somente Jesus é quem pode nos salvar. E o caminho que se toma para a salvação é o arrependimento. É reconhecer que eu sou pecador. É dizer que eu sou o culpado. Enquanto eu colocar a culpa no outro, eu nunca vou receber o perdão de Deus. Eu tenho que assumir que eu sou o pecador. Então eu tenho que me arrepender. E depois de me arrepender, eu tenho que passar a viver uma nova vida. Quando você se arrepende de verdade dos seus pecados, o Espírito Santo habita no seu coração. E aquele caminho que era difícil de caminhar, aquela vida que estava impregnada de lepra, ela fica pura. A lepra some e nos tornamos de novo um homem são, da maneira como Deus nos criou. A nossa alma é purificada. E mesmo quando pecamos depois disso, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quero dizer que você que ainda não segue a Jesus, Ele quer te salvar. Ele quer te levar a viver uma vida onde você não será atormentado pela sua consciência, onde você não se lembrará dos seus pecados porque eles terão sido apagados. Ele quer te dar alegria e depois ainda dessa alegria,
você morará no céu, numa vida perfeita com Deus. Mas para isso você tem que tomar uma decisão de entrar no rio sujo, de entrar no caminho que parece difícil, de passar pela porta estreita, pelo caminho apertado, pois é estreito e apertado o caminho que conduz à vida eterna. É difícil chegar à vida eterna, mas é fácil chegar à condenação eterna. Então escolha, porque talvez amanhã você não possa escolher.